Olá, crianças do quinto ano. Hoje vamos fazer mais uma semana de atividades do nosso PET municipal. A matéria de hoje é História. Dentre as ciências humanas, a história é a mais completa que podemos estudar, pois ela nos ensina as diferentes relações sociais e humanas que construíram e constroem nossa sociedade conforme conhecemos hoje. Dentro desta disciplina estudamos muitas coisas diferentes, desde a história dos grandes personagens da humanidade até a nossa própria história, entendendo que somos todos partes integrantes da sociedade e estamos todos os dias construindo a história do mundo. Você já parou para pensar que faz parte de uma grande e rica história que começa na sua família, se estende para a sua comunidade, escola, bairro, cidade, estado, país e mundo? Que tudo que vivemos e fazemos interfere com outras pessoas. Por isso, vamos aprender com esta maravilhosa matéria tudo que nossos antepassados já realizaram, tanto as coisas boas, quanto as não tão boas assim, mas não devemos julgar as decisões e fatos do passado com nosso conhecimento do presente, lembrando que, quando os agentes históricos construíram os fatos que estaremos estudando, não tinham acesso a tudo que conhecemos hoje, tomando suas decisões com base no que conheciam e estudavam em seu tempo. Por isso, estudamos o passado para aprender com ele e não para julgar seus acontecimentos. Vamos aprender um pouco mais nesta semana. Eu sou o professor Anderson Bueno. Esta será nossa atividade de história desta semana. Vamos estudar juntos. Muito bom dia, crianças do quinto ano, sejam bem-vindos. Essa é a nossa semana 6 de História. Unidade temática de hoje: Registro da História, Linguagens e Culturas. Objeto do conhecimento: as tradições orais e a valorização da memória, o surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias. Habilidades envolvidas: identificar e valorizar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas, originários e os povos africanos. Conteúdos relacionados: a marcação do tempo é muito anterior à invenção do relógio e dos calendários. História da marcação do tempo. Interdisciplinaridade: língua portuguesa, matemática, ensino religioso e geografia. Vamos ao trabalho? Tema: a contagem do tempo na antiguidade. Você já percebeu que quando a gente fala em contagem do tempo, nos nossos dias ela está muito atrelada às atividades que precisamos realizar? Você sabia que essa novidade não é dos tempos modernos? Antigamente também era assim. Vamos então ao nosso texto introdutório. Olha só. Que horas são? Que dia é hoje? Em qual mês estamos? E por que o ano é 2021? Estas são questões que surgem no dia a dia, não é mesmo? E todas elas estão relacionadas com a contagem do tempo. Essa semana, nosso estudo será sobre a história da contagem do tempo. Vamos embarcar nessa viagem. Você sabia que tem outros lugares que não estão no ano de 2021? Vou fazer um desafio para vocês. Quero ver quem consegue uma notinha extra. Que ano nós estamos no calendário hebraico e no calendário chinês? Vai lá, pesquisa aí. Vamos ver se você consegue responder essa dúvida. No nosso texto da apostila está o seguinte: a origem da contagem do tempo. De onde surgiu a necessidade de controlar o tempo? Porque acompanhamos sempre o relógio para controlarmos as nossas atividades cotidianas. Por que será? A cronologia, que é o estudo do tempo, é uma das invenções fundamentais da espécie humana. É com base nesse conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar a sua vida e suas atividades. Sabia que cronologia vem do Cronos, o pai de Zeus na mitologia grega? É o titã Cronos, o titã implacável.
Para os caçadores do período paleolítico, as posições dos astros e suas periodicidades eram usadas para saber quando a lua mudaria, em que períodos as diversas estações da natureza aconteciam, e qual sua influência no comportamento e migração dos animais, para que a caça e a pesca pudessem ser bem-sucedidas. Já no período neolítico, arar a terra, semeá-la e o período de colheita precisavam de medidas de tempo precisas para que os períodos mais favoráveis fossem observados, para que cada fase da agricultura fosse completada com sucesso, garantindo assim o prosseguimento da espécie em um dado local. E essas medidas de tempo tinham por base fenômenos naturais repetitivos. Os fenômenos periódicos mais utilizados foram os movimentos dos corpos celestes e, a partir daí, esses fenômenos passaram a determinar as estações do ano, os meses e os anos. As descobertas arqueológicas indicam que em todas as civilizações antigas, desde os primeiros hominídeos, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do tempo, seja por motivos religiosos, agrícolas ou de estudo dos fenômenos celestes, uma forma bem antiga de astronomia. E quando a gente fala desses fenômenos celestes, pode ser só o contar das luas, tá? Você já deve ter visto algum filme, alguma obra cinematográfica onde as pessoas já fazem muitas luas que nós saímos de tal determinado local. Então, ou seja, já fazem muitos e muitos dias, muitas e muitas semanas. A mudança de lua, então são diferentes formas de se contar o tempo. Bom, nós já vimos que algumas civilizações foram muito importantes no nosso passado, no passado que nós registramos, certo? Dentre elas, os sumérios, povo residente ali na Mesopotâmia, chegaram a elaborar um calendário que dividia o ano em 12 meses de 30 dias. Além dos sumérios, os egípcios também tinham um calendário que utilizava os ciclos das fases da lua, mas que passou a utilizar o movimento da estrela Sírius, que passa próximo ao Sol a cada 365 dias, na mesma época em que a inundação anual do Nilo tem início. Isso foi muito importante para o crescimento da civilização egípcia. Não apenas essas civilizações, como os maias, tantos outros povos antigos também faziam a contagem do tempo de forma diferente. Vamos então agora para um vídeo no YouTube para aprendermos um pouquinho sobre os primeiros instrumentos de medição do tempo. Um dos instrumentos mais antigos criados para a marcação do tempo é a ampulheta. Provavelmente você já deve ter visto uma ampulheta em algum filme. Trata-se de uma ampola de vidro com dois compartimentos, um superior e outro inferior, ligados entre si por uma estreita passagem. A ampola é lacrada e contém certa quantidade de areia bem fina e seca, que é capaz de fluir do compartimento superior para o inferior a certa taxa ou razão. Normalmente, a quantidade de areia e o estreitamento do tubo são escolhidos de tal forma que a duração total da queda da areia seja de 1/24 da duração do dia, um intervalo de tempo que chamamos de hora. Naturalmente que há ampulhetas que marcam outros intervalos de tempo, como, por exemplo, 1/60 da hora, que corresponde a 1 minuto. Uma ampulheta que ainda hoje é utilizada é a que marca 3 minutos e serve de referência para o tempo de cozimento de ovos. Por si só, a ampulheta não tem característica periódica, ou seja, a areia não sobe de volta para o compartimento de cima após terminar de cair para o compartimento de baixo. Para marcar continuamente a passagem do tempo, por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, etc.,
há necessidade de alguém ficar de plantão ao lado da ampulheta para invertê-la sempre que a areia terminar de cair. Além disso, o plantonista deve contar quantas vezes a ampulheta foi invertida, o que corresponde ao número total de horas decorrido. Além da ampulheta, há outros dois instrumentos que foram utilizados na antiguidade para a medição do tempo: o relógio de sol e o relógio de água. O relógio de sol utiliza a posição da sombra de um ponteiro produzida pelo Sol sobre um disco graduado para a medição do tempo. Tem a desvantagem óbvia de não funcionar em dias nublados e à noite. O relógio de água, também chamado de clepsidra, utiliza um fluxo constante de água, como um córrego, para encher um recipiente. Assim que o recipiente estiver completamente cheio, é automaticamente esvaziado por um mecanismo de controle, e um contador acoplado ao relógio registra a passagem desse intervalo de tempo. Há 13 bilhões e meio de anos, a maior explosão do universo ocorreu, e com ela, tudo, inclusive o tempo, foi criado. Com isso, surgiu a necessidade de medir este tempo, para que você pudesse acordar e ir trabalhar. Não existe um registro preciso de quando surgiu o primeiro dispositivo para a medição do tempo. O que se sabe é que existem registros de datas feitos por povos que habitavam o Oriente Médio e o norte da África há mais de 6.000 anos. Por volta de 3.500 anos a.C., os egípcios registravam a passagem do tempo através de obeliscos, que projetavam sua sombra na areia indicando a passagem do tempo. Nesta mesma época, o relógio solar também começou a ser utilizado. Ele era um dispositivo simples, composto por uma placa circular com uma protuberância inclinada no centro, que projetava uma sombra na medida em que o Sol se movia, marcando assim a passagem do tempo. Mas apesar desses dispositivos marcarem a passagem do tempo, eles apenas registravam o tempo solar e não funcionavam durante a noite. Os relógios d'água também foram muito utilizados na antiguidade para marcar a passagem do tempo. Eles funcionavam através do gotejamento de água em um receptáculo, semelhante a uma ampulheta. Na medida em que o nível da água subia, era possível registrar a passagem do tempo pelas marcações no jarro. Existiram diversos tipos desses relógios, mas o funcionamento era basicamente o mesmo. E o relógio mais antigo desse tipo foi encontrado na tumba do faraó Amenófis I. O primeiro despertador que se tem notícia consistia de um projeto muito simples. Era uma vela com linhas escritas de modo a marcar a passagem das horas. Para ajustar o despertador, um prego era colocado na cera de acordo com a marcação da hora desejada, e quando a altura da vela atingia o ponto em que o prego estava, ele caía em uma panela de cobre acordando quem dormia. E as ampulhetas? Acredita-se que a primeira ampulheta foi inventada por um monge francês nos anos 700 d.C. No entanto, não se encontra nenhuma evidência dela até os anos de 1300, quando apareceu pela primeira vez nos inventários de navios europeus. Chegando a tempo para a Era dos Descobrimentos, a ampulheta era ideal para viagens no oceano, já que o balanço das ondas não afetava sua precisão. Ela também ficaria conhecida como relógio de pessoas pobres, devido a seu baixo valor, evidentemente. A ampulheta começou a ser utilizada quase que ao mesmo tempo que os primeiros relógios mecânicos, mas tinha a desvantagem de ser um relógio de curto prazo, geralmente não durando mais que 1 hora. E devido à sua característica de funcionamento, da areia que se esvai como a vida, tornou-se um símbolo universal da morte, pois as areias do tempo se esgotarão para toda a vida humana. O primeiro relógio mecânico com escape só veio a surgir em 1285. O escape é o mecanismo que faz o tic-tac em intervalos regulares e move as engrenagens numa série de intervalos iguais. E o primeiro relógio público a soar as horas foi construído no ano de 1335 em Milão. Ele possuía apenas o ponteiro das horas, que não marcavam o tempo com precisão. Somente 175 anos mais tarde, em 1510, a invenção deste relógio foi aperfeiçoada, quando o alemão Peter Heinlein, de Nuremberg, criou o relógio de corda. Apesar de apresentar uma melhor precisão, ele atrasava quando a mola principal ficava sem corda.
Este modelo foi aperfeiçoado por Jacob Zech de Praga em 1525, quando ele utilizou uma roldana em espiral para igualar o movimento da mola. Esta melhoria tornou os relógios mais precisos, mas ainda eles continuavam apresentando somente o ponteiro das horas. Foi Jos Burg quem inventou o primeiro relógio com os ponteiros dos minutos em 1577, mas este ponteiro só seria comum em 1656, com a invenção do relógio regulado por pêndulo. Por volta de 1580, Galileu Galilei, com sua capacidade de observação e engenhosidade, descobriu que os sucessivos ciclos de movimento de um pêndulo levavam praticamente a mesma quantidade de tempo, algo que viria a produzir o primeiro relógio de pêndulo. Tendo isso em mente, ele e seu filho Vicenzo começaram a fazer desenhos do modelo mais apropriado. Mas infelizmente, antes de construir o primeiro dispositivo, Galileu faleceu vítima de uma doença, e coube a seu filho produzir o primeiro modelo funcional do protótipo em 1649. Mais tarde, em 1656, o conceito de Galileu foi aperfeiçoado por Christian Huygens, que inventou o primeiro relógio impulsionado por peso e pêndulo. A energia potencial fornecida pelo peso realizava o movimento do mecanismo, e o pêndulo controlava a sincronia de movimento dos ponteiros, juntamente com o mecanismo de escape. Essa melhoria aumentou a precisão, apesar de ainda utilizar somente o ponteiro das horas, com o ponteiro dos minutos sendo incorporado de maneira definitiva nos mecanismos de relógios em 1680, seguido do ponteiro dos segundos pouco tempo mais tarde. Em 1889, Sigmund Reifler construiu um relógio de pêndulo com precisão de 1/100º de segundo, seguido pelo relógio de 2 pêndulos feito por Short em 1921, com um pêndulo principal e um secundário, apresentando uma precisão de milésimo de segundo por dia. Quanto aos relógios de pulso, antes do século XX, eles eram apenas pulseiras de decoração nos pulsos das mulheres. Esse foi o primeiro relógio de pulso que se tem registro. Foi feito para a Condesa Koskovic, da Hungria, em 1868. Já os relógios masculinos, acredita-se que eles tiveram origem nas guerras do final do século XIX e do início do século XX. Até então, os relógios de bolso reinavam absolutos nesse meio. Há relatos históricos de Napoleão irritado por ter que abrir constantemente o seu relógio de bolso durante as batalhas. Mas a Primeira Guerra Mundial seria responsável por consolidar o relógio de pulso masculino como uma ferramenta militar estratégica e um acessório de moda masculino, pois ele permitiu coordenar batalhas aéreas e ataques de artilharia com muita precisão. Este foi o primeiro relógio de pulso produzido em massa, feito para oficiais navais alemães em 1880, com 2.000 unidades fabricadas. Durante a década de 30 e 40, os relógios mecânicos começaram a ser substituídos por relógios de quartzo. O funcionamento destes relógios se baseia na propriedade piezoelétrica do cristal de quartzo. Quando o cristal é comprimido, uma tensão elétrica é gerada, mas quando a tensão elétrica é aplicada sobre o cristal, ele vibra numa frequência fixa, permitindo a produção de pulsos elétricos com exatamente 1 segundo de duração. Apesar de os relógios de quartzo ainda estarem em uso, quando se necessita de grande precisão em aplicações específicas, como GPS, eles são substituídos pelos relógios atômicos, os mais precisos atualmente. Hoje em dia, mais do que nunca tempo é dinheiro, e nunca foi tão claro quanto às 9 horas, 59 minutos, 59 segundos e 985 milésimos de segundos do dia 13 de junho de 2013. Devido a uma falha em seu relógio, a agência de notícias Reuters divulgou acidentalmente os dados econômicos apenas 15 milésimos de segundo antes do previsto, às 10 horas da manhã. O resultado foi 28 milhões de dólares em transações, já que alguns robôs operadores da bolsa começaram a negociar antes que os outros pudessem dar uma olhada nas informações. Essa foi uma breve história sobre a invenção dos relógios. Se você gostou do vídeo e quer que mais pessoas o vejam, deixe sua curtida que o algoritmo do YouTube fará o resto. Até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Vamos então agora para as nossas atividades? Muito bem, pessoal. Para a nossa primeira atividade, leia as dicas, consulte o texto, encontre as palavras no diagrama e complete as frases. Letra A. Os povos que, como os sumérios, tinham um calendário que utilizava o ciclo das fases da Lua. Letra B. No Egito,
o calendário passou a utilizar os movimentos da estrela Sírius, que passava próxima a cada 365 dias, na mesma época em que a inundação anual tinha início. Letra C. Período no qual os caçadores observavam a posição dos astros e suas periodicidades para marcar o tempo. Letra D. Período paleolítico, observava-se a posição dos astros e suas periodicidades para saber quando mudaria. Letra E. Período no qual precisava-se de medidas de tempo precisas para que a agricultura fosse completada com sucesso. Letra F. Os fenômenos naturais repetitivos passaram a determinar os meses, anos e... Letra G. Para medir o tempo no período neolítico, observava-se os movimentos repetitivos dos... E letra H. Povo residente na Mesopotâmia. Atenção! Os vocábulos desse caça-palavras estão escondidos na horizontal, vertical e diagonal. Eles estão sublinhados no texto. Então você vai procurar lá no texto e encontrá-los aqui no caça-palavras. Então observa, você vai procurar aqui as palavras. Dúvidas? Releia o texto. Vamos para a próxima atividade então? Para a atividade número 2, nós vamos ler esse pequeno texto antes. Então vamos lá. Indígenas brasileiros. Os indígenas brasileiros não tinham mais que rudimentos mínimos de um calendário, sem qualquer teorização ou padronização. Conheciam apenas as 4 fases da Lua e sua repetição cíclica, e notavam algumas mudanças, como as épocas de calor, chuva, frio, cheias dos rios, Iracema, amadurecimento dos frutos. Não dividiam o dia em horas. Algumas tribos, como a dos Guaranis, conheciam 2 estações: do sol, Coaraci-Ará, e das chuvas, Almana-Ará. Os caigangues, no sul do Brasil, contavam até 10 dias passados ou futuros, usando os 10 dedos das mãos. Ningué significa mão e tem quer dizer com. Reunidos esses ordinais com a palavra sol, obtinham os dias da semana, e com a palavra lua, as semanas. No, God! Eu não entendi o que ele falou. O autor, o Philippe Pecks, que fez esse texto, ele tem uma ideia um pouco eurocêntrica, né? Porque assim, olha só, o Brasil tem uma característica muito diferente da Europa. Eu estou sentindo uma treta! Por exemplo, as nossas estações do ano não são tão acentuadas quanto no continente europeu, quanto nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui nós temos, na grande parte do nosso território, uma mudança bem leve. O nosso frio, por exemplo, em alguns países europeus é considerado o verão deles. É a verdade. Então, por causa dessas características dos nossos povos indígenas, não era necessário assim 4 estações do ano. Precisavam conhecer só a época das chuvas e a época da seca, da estiagem. Então, assim, isso não faz com que os nossos indígenas tenham menos artifícios para controlar os seus dia a dia. Eram apenas visões diferentes. É claro. Nisso eu não concordo com o texto que nós acabamos de ler. Tá? Então, assim, nossos indígenas não eram rudimentares. Eles tinham o conhecimento necessário para o mundo que eles viviam. Certo? Então, gostaria que vocês considerassem um pouquinho isso. Apesar do texto, ponderasse da seguinte maneira: nossos indígenas também desenvolveram formas muito complexas de medição do tempo e também observação, segundo as necessidades do nosso país. Ah, agora eu entendi! Um país tropical como o Brasil não precisa de dividir, por exemplo, o ano em 4 estações, como os europeus precisavam.
não precisa fazer uma contagem de tempo entre o inverno congelante, o outono, onde todas as folhas e a maioria das plantas poderiam vir a não dar frutos. No Brasil mesmo, tem até um ditado que diz: em se plantando, tudo dá, e o ano inteiro. Então, essa visão de que são rudimentares ou pouco elaborados, ela é um pouquinho, para não ser muito afrontador, ela é um pouquinho equivocada. Tá certo, pessoal? Nossos indígenas, como todos os outros, todos os outros, têm os seus saberes muito dignos e muito valorosos. Respeitar e honrar essas tradições faz parte da nossa formação. Bom, vamos lá então. De acordo com o texto, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto os indígenas brasileiros não tinham mais do que rudimentos mínimos de um calendário, sem qualquer teorização ou padronização. Ei, autor, ainda te encontro, hein? A tribo dos Guaranis conheciam duas estações, do sol, Coaraci-Ará, e das chuvas, Almana-Ará. E os Caingangues, do norte do Brasil, contavam até 10 dias passados ou futuros, usando os 10 dedos das mãos. Os indígenas tinham noção de tempo, conheciam as 4 fases da lua, sua repetição cíclica, e notavam algumas mudanças com as épocas de calor, chuva, frio, cheias dos rios, piracema, amadurecimento dos frutos. Ou letra D, os habitantes das tribos não dividiam o dia em horas. Qual dessas alternativas é a errada segundo o texto? Aqui, ó, se for considerar o professor aqui, para mim esse autor está completamente errado. Mas o calendário indígena Kalapalo. Janeiro chove muito. Nesse mês, quem tem filho rapaz acima de 14 anos fica em reclusão. Fevereiro, as pessoas que têm roças fazem cercas de paus roliços em volta da roça para as plantas não serem destruídas pelos porcos do mato. Nesse período fica difícil a pescaria. Março, as pessoas costumam construir as suas casas. Abril, as pessoas que fizerem suas casas arrancam o sapê para cobri-las. Maio, os rapazes que entraram em reclusão são soltos para começarem a preparação do Cuarup. Junho, as aldeias que se juntarão à aldeia onde será realizado o Cuarup farão a entrega do polvilho. Julho é a época da desova do Tracajá e começam os preparativos para a festa do Cuarup. Agosto, época da festa do Cuarup. Setembro, início das primeiras chuvas. Outubro, época em que as frutas do pequi começam a cair. Novembro, época em que os rios começam a encher. E dezembro, as pessoas das aldeias do Alto Xingu fazem vários tipos de festas. Vamos conhecer um pouquinho o calendário indígena Kalapalo? Vamos para um vídeo no YouTube então? Então, gente, olha só, você está vendo aí um calendário indígena. Então, como que acontece? Os povos indígenas, eles associam, né, o tempo, o calendário com os fenômenos naturais. Como assim, professora? Olha só, eles demarcam o tempo conforme a época das chuvas, conforme a época do sol, da seca, das plantações. Sabiam disso? Então é dessa forma que eles associam, né? Eles demarcam o tempo, o calendário, tá bom? Do povo indígena. Então olha só, acompanha aí, por exemplo, no mês de janeiro. O que você está vendo? Lá no mês de janeiro é a época das chuvas, né? Época também da colheita do milho, né? Esse é o mês de janeiro, tá certo?
olha aí no seu calendário indígena, que você está olhando aí nessa imagem, o mês de fevereiro, época das cheias, época dos rios, tá vendo? Isso. Então, no mês de março, o que acontece no mês de março, professora? É época da plantação dos abacaxis, né? Então, quando chega de março, o mês de março, já começa a época dos abacaxis, então os indígenas já sabem que aquele é o mês de março. É assim que eles reconhecem cada mês, tá certo? E o mês de abril, como é que é, professora? O mês de abril, gente, é a época da pescaria, quando tem muitos peixes, né? Começa a época da pescaria e os indígenas sabem que aquele é o mês de abril. Vamos lá para o mês de maio agora. No mês de maio começa o quê? A derrubada das matas, a queimada, entendeu? Então, quando começam aquele monte de queimada, você começa a ver fumaça, começa a ver fogo, então os indígenas já sabem que aquele mês ali é o mês de maio. Isso mesmo, olha só. E lá no mês de junho, como é que eles sabem? Eles começam a ver gaivotas, começam a ver as aves, né? Começam a ver as araras no céu. Então eles sabem que aquele mês é o mês de junho, é o mês das aves, né? E o mês de julho, como é que eles fazem para marcar o mês de julho? No mês de julho, as tartarugas, elas começam a botar ovos, sim. E aí deixam, né, os ovos lá na areia, né, nas praias. Então os indígenas já sabem que aquele mês é o mês de julho, tá bom? E o mês de agosto, professora, como é que eles sabem quando é o mês de agosto? No mês de agosto é a festa Guarabe, mas já você vai conhecer que festa é essa, tá bom? Vou trazer daqui a pouquinho para vocês. É uma festa que eles fazem, tá certo? E já você vai conhecer. O mês de setembro é o mês da mandioca, né? É a época do plantio da mandioca. Então eles já sabem que aquele mês se refere ao mês de setembro, né? É época que eles fazem a colheita da mandioca, da macaxeira, do aipim, tá bom? E no mês de outubro é o mês de algumas frutas. Quando tem pequi, aqui na nossa cidade não tem pequi, né? É uma fruta de fora. Mas quando é a época do pequi, tá bom? Eles já sabem que é o quê? Que é o mês de outubro, tá certo? E o mês de novembro é o quê? É a chegada do verão, né? Quando tá muito sol, quando tá muito quente, então é a chegada do verão e eles já sabem que é o mês de novembro. E para finalizar o mês de dezembro, como é que eles sabem que é o mês de dezembro, professora? É a época da melancia, a colheita da melancia. Então, quando eles veem que as melancias estão boas para colher, então ali eles demarcam tempo sabendo que é o mês de dezembro. E aí, vocês gostaram? Muito bem, pessoal. Vamos conhecer então uma representante da etnia Kalapalo, presente aqui no YouTube, falando um pouquinho sobre as curiosidades. Vamos assistir juntos? Olá, tribo! Eu sou Sani Kalapalo, eu sou indígena natural de Alto Xingu, Mato Grosso. Neste canal eu falo sobre a curiosidade indígena e de outros assuntos que vocês me pedem para você ficar por dentro dos meus vídeos. Se inscreva agora no canal e ative as notificações. Valeu! Olá, tribo do meu Brasil! Eu sou Sani Kalapalo, mas registrando aqui o dia a dia da aldeia. Hoje eu quero mostrar uma coisa aqui para você. As crianças se trabalhando. Olha isso, as crianças trabalhando bem cedinho aqui. Deve ter umas 7 horas por aí. Aqui na aldeia Terrungu, Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso. Pois é, antes de mostrar este vídeo aqui, já sabe, se inscreva agora no canal. Ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Eu vou mostrar aqui agora as crianças trabalhando. Aqui na aldeia, quer dizer, praticamente dentro da cultura alto-xinguana não tem idade certa para trabalhar. Começou a andar, começou a falar, já começa a trabalhar, entendeu? Aqui agora eu quero mostrar para você as crianças descascando a mandioca, literalmente. As crianças aqui tem as crianças de entre
entre 6 a 12 anos. 6 a 12 anos, as crianças trabalhando aqui. Aqui meu sobrinho Muno também está descascando a mandioca. Esse daqui é o Muno. Ele tem 9 anos de idade, o Muno. É um menino. O filho mais velho do meu irmão. Por parte, quer dizer, o filho homem mais velho do meu irmão, porque ele tem as filhas meninas também, mais velhas. Esse daqui é a minha sobrinha Yama. Ela tem 11 anos de idade. Ela é a minha sobrinha mais velha por parte do segundo casamento do meu irmão. Aqui, essa daqui é a Menu, é isso? Aqui Menu é dita? Menu, olha isso, ela tem mais uma dura. 7 anos. Ela tem 7 anos aqui. Olha como que descasca a mandioca aqui, tá vendo? Ela descasca, tem 7 anos, não tem idade certa para trabalhar aqui na aldeia não. Porque disse, dentro da cultura atuxinguana, não tem idade certa, crianças trabalham desde cedo. Essa daqui, a irmã dela, assim, mais velha. Menu, só para constatar, ela é a filha da minha tia. A minha tia, esse daqui. Esse daqui é a irmã dela. É irmã desse daqui, é esta aqui. Temun. Essa daqui tem uma idade, disso. Essa daqui tem 10 anos de idade, já é grandinha. Aqui ela tá descascando a mandioca. Aqui, olha só, já estão acabando, aliás. Tudo isso daqui já descascaram. Esta ali, olha só. Tudo em ciclo aqui. Enquanto isso, mais pequenos estão olhando aqui. Ali é meu sobrinho, Nig. Ele tem 4 anos de idade. Esse daqui tem 2 anos de idade. Esse daqui, Tagokoi. Esse daqui. Ali a outra filha da minha tia. Mas só quer dizer, ela tem 12 anos de idade, hein, Berg? É uma criança de 12 anos, isso daqui. Você sabe que na nossa cultura, a criança de 12 anos já é considerada mulher. Mas dentro da cultura moderna, ela é uma criança ainda. Ela só vai se tornar adulta só com 18 anos de idade. Mas dentro da nossa cultura, ela já virou mulher, entendeu? Ela passou por ritual de reclusão, por isso que ela está com pernas amarradas, vai engarrar a pizza. Já que eu verde. Ela já está pós-ritual de reclusão. Ela ficou alguns meses reclusa. Ela está com essa perna amarrada, porque recentemente ela saiu da reclusão. E por que ela está com essa perna amarrada? É para engrossar as pernas, porque o padrão de beleza autoxinguana é ficar com pernas grossas. Por isso que ela está com perna amarrada desse jeito, com barbante. Vendo? Ela é uma criança de 12 anos de idade. Quase próxima à idade da minha sobrinha aqui, que tem 11. Ou seja, aqui na nossa cultura, as crianças amadurecem muito cedo, porque devido ao trabalho manual que faz muito cedo também. Isso daqui faz se transformar em porfilho, por isso que elas estão fazendo esse trabalho aqui. Hoje mesmo faz se transformar em porfilho, entendeu? Tipo, elas estão, agora são quase 8 horas da manhã, estão descascando, depois vão ralar a mandioca. Hoje em dia, com a modernidade, esse equipamento ajuda. Esse equipamento aqui ajuda a ralar a mandioca, mas antes as pessoas ainda ralavam na mão, não tinha essas máquinas. Tá vendo? Nessa máquina, elas vão ralar e vai ficar toda raladinha. Depois disso daí, vão tirar o polvilho, quer dizer, da mandioca, vai tirar a goma, né? A goma de mandioca. Essa goma vai virar polvilho. E depois é só botar no sol, espalhar todinha no sol e botar para secar. Aí ela já vai virar comestível, pronto para fazer o bijuzinho. Conhece o biju?
Já falei diversas vezes aqui no canal que é Bexu. É isso aí, pessoal. Gostaram de conhecer um pouquinho da cultura? Não se esqueçam, vou dar só um aperitivo aqui para vocês. Inscrevam-se no canal, o link está na descrição da nossa aula, para conhecer um pouco mais da cultura indígena Calapó. Errou! Gostaram de conhecer? Então vamos agora para a nossa atividade. Muito bem, vocês conheceram um pouquinho da indígena Calapalo. De acordo com a informação do texto e o pouquinho que vocês viram, ilustre o calendário indígena Calapalo. Vocês vão desenhar dentro da circunferência o referindo a cada mês. Então, observa direitinho e faça o desenho. Dúvidas? Consulta mais uma vez o texto ou o vídeo do professor. Beleza? Assim a gente encerra a aula de hoje. Não se esqueçam, manda a sua chamada no grupo, responda a chamada no grupo da sala e manda a foto das atividades para o professor. Um abraço, até a próxima aula. Eu voltarei.